Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, nas graças de Deus, não é? Dando continuidade aqui ao nosso estudo, não é? Dos nossos vídeos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já vamos falar o tema 50, que vai afirmar o seguinte: até que a morte nos una novamente. Eram duas caveiras que se amavam. Não queima filme ser do bem. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar de um tema muito recorrente no meio do movimento, não é? Que é a indissolubilidade do casamento. Ouçam aí o que Kardec nos tem a dizer. Mas, na união dos sexos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma. No casamento, não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme nos ensina a doutrina espírita, nos coloca, né, sempre, que aquilo que é imutável é aquilo que procede das leis divinas, das leis da natureza, não é? E no casamento, quando a gente faz uma união, não é, com alguém, divino nessa relação só é a união entre os espíritos, não é? Porque a união formal de assinar o papel está sujeita às leis civis. Assim, aqueles compromissos que estão na lei civil, eles só não se afirmam quando eles contrariam ou não estão se referenciando na lei do amor, né? Quando eles não têm base na lei do amor. A lei do amor, não é? Quando ela não é a maior razão para que haja uma união, não é, entre dois espíritos, entre dois seres, não é? É comum resultar em separação. Quando não acaba em separação, não é? Pode acontecer em uniões infelizes, né? E que são psicologicamente abusivas, manipuladoras e criminosas, como tantos casos que nós presenciamos, né, entre os nossos parentes e amigos, dessas relações conflituosas baseadas apenas, não é, na lei civil. Desse modo, meus amigos, quando Jesus nos fala, não separeis o que Deus uniu, Jesus está se referindo à união segundo a lei do amor, segundo a lei das afinidades entre os espíritos. Ouçam aí o que André Luiz nos diz. Nos planos enobrecidos, realiza-se também o casamento das almas, conjugadas no amor puro, verdadeira união esponsalícia de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza, na edificação coletiva, e quando semelhante enlace deva ser adiado, por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam, na Terra, a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno, tanto mais intensamente quanto mais ativo se lhes revele o esforço no acrisolamento próprio. André Luiz, em o livro Evolução em Dois Mundos. Bom, então, nós fizemos o compromisso espiritual, não é? Antes da reencarnação. Nós, lá no mundo espiritual, quando estávamos na erraticidade, combinamos essa relação. Bom, mas se quando nós reencarnamos e um dos dois declina desse compromisso espiritual, não é? E acaba resultando em sofrimento daquele que, quando fez o compromisso, o fez ciente, né, da relação de amor e que realmente está ali cumprindo seu compromisso baseado no amor
que ele tem pelo aquele outro espírito, né? Mesmo que um se comprometa, pode, obviamente, ocorrer separação dos cônjuges espirituais. Ouçam aí. Não podemos olvidar que na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual, aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. André Luiz, em um livro Evolução em Dois Mundos. Isso implica em que, quando desencarnar, aquele que realmente ama o outro e tem afeição pelo outro, ele vai compreender a situação do abandono quando encarnado ou da separação, não é? E vai exercitar o amor puro. Por quê? Porque no mundo espiritual, não é? O que prevalece é a união dos semelhantes em virtude das nossas afinidades. Então a gente se reúne em grupos, não é, que tem o mesmo sentimento, a mesma vibração, o mesmo amor que nós temos. Entretanto, se essa união na Terra acabou sendo desfeita, ela pode ter sido tanto programada no mundo espiritual, como eu já falei, ou pode ter sido, de algum modo, precipitada aqui na Terra, quando reencarnou, não é? Ela pode ser precipitada como, por exemplo, pela inexperiência da idade, não é? Ou por uma natureza física, a pessoa tem atração física pela outra, uma atração irresistível, não sendo especificamente espiritual. Então, quando a relação é baseada, né, nessas coisas mais ligadas ao material, não é? O que a separação vem consumar ou vem terminar? Aquilo que emocionalmente ou fisicamente já existia, não é? Só uma relação de afinidades pelo sexo, não é? Pela beleza física, pela imaturidade. Então, quando a pessoa vai vivendo ali, vai sentindo que não era aquele, né, o seu compromisso e acaba por separar, não é? E assim, devido ao sentimento de humanidade, não é, que a espiritualidade que Jesus sempre nos põe que devemos ter ao próximo, a mais das vezes, nesses casos, né, a separação acaba sendo um mal menor, não é? Por quê? Porque é melhor você interromper aquela relação do que os dois ou um arrumar mais compromissos através de traições, não é? Através de violências e de se autoviolentar, não é? Então, mesmo na dor, aquele que ama, não é? Mas que acabou perdendo o seu ser amado, nós temos que aprender a respeitar o livre-arbítrio daquele, não é? Daquele que está presente na nossa vida. Pois, mesmo havendo a separação física aqui na Terra, quando nós desencarnarmos, e se meu amor realmente é verdadeiro, não é? Nós vamos buscar a condição de nos entendermos no mundo espiritual e podemos, lá no mundo espiritual, retornarmos ao convívio do casal. Por isso que, às vezes, é muito importante não aumentar, não é, essas dissidências, né, quando encarnados. Porque dificulta mais quando desencarnado você conseguir se reajustar com essa pessoa. Por quê? Porque em nossa evolução, nosso processo evolutivo, ele compreende o quê? A reharmonização dos nossos sentimentos. Todos nós seremos compungidos a reorganizar, reharmonizar os nossos sentimentos. Todos. Ouçam aí. O ideal seria que se chegasse até o termo da vida com o companheiro que se elegeu. Porém, na falta de valores ético-morais e espirituais,
para saber se conduzir nas horas difíceis, evitando-se ligações sem amor e sem licitude, evitando-se crimes outros, melhor será legalizar a situação equívoca do que existir numa situação que se pode tornar calamitosa. A doutrina espírita vê como um mal necessário a solução pelo divórcio. Chegará o dia em que o homem melhor escolherá o seu companheiro, com maturidade e amor, e, como consequência, suportará mais as vicissitudes que advenham dessa escolha, porque ele terá os olhos postos na vida espiritual, que é a verdadeira. Divaldo Franco, em entrevista ao jornal O Imortal, junho de 1984. Então vamos sempre lembrar, quando as nossas relações, não é, são com base no sentimento, no amor, sempre teremos novas oportunidades de reencontro e de vivências buscando o nosso crescimento em conjunto, não é? Aceitar e respeitar as decisões do nosso próximo, inclusive, faz parte do nosso processo evolutivo, por mais que nos doa, não é? Por mais que nos magoe. Todos nós nos reajustaremos, como eu falei, na imortalidade. Então, nós vamos aqui estarmos separados, mas no mundo espiritual, a morte vai nos unir novamente. Por isso que é o tema desse vídeo. Até que a morte nos una novamente. Fiquem todos com Deus, não é? Sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal.